a partir do versículo 9. A oração é algo tão importante que Jesus nos deixou um modelo. Um comentarista chamado N.T. Wright disse que, quando a gente está diante da oração do Pai Nosso, se a gente for comparar a uma construção, a oração do Pai Nosso não é a casa pronta, são os andaimes. Tem gente que só fica na oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é apenas o começo. É um andaime mesmo. Na oração do Pai Nosso nós aprendemos por que devemos orar, a quem devemos orar e como devemos orar. Na oração do Pai Nosso a gente tem todos os elementos da oração que Deus atende. E ao longo desse mês, todas as quintas-feiras, a minha proposta tem sido destrinchar esta oração, praticamente frase por frase, fazendo algumas aplicações para o contexto da família. A parte da oração de hoje é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E se existe algo que a gente precisa fazer sempre na família, é perdoar. Débora deve estar arrumando as coisas do culto infantil, mas nós fomos há 28 anos atrás, nos dias que antecederam, não sei se antecederam o nosso casamento ou foi um pouquinho depois, acredito que antecederam. Um dos padrinhos do nosso casamento, lá do Rio Grande do Sul, durante a visita e o jantar, ele disse assim: olha, a minha definição de casamento é perdoar, 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 perdoar. Para você não ficar apenas com essa frase, mas para ter uma ideia da moldura do quadro inteiro, vamos ler a oração, a partir do versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na primeira parte da oração, a ênfase é em Deus. Pai nosso que estás nos céus, e essa expressão nos céus vai aparecer 20 vezes em Mateus. Mateus gosta dessa expressão. Santificado seja teu nome, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda parte da oração, que é o pão nosso, a ênfase já não é mais naquilo que é de Deus, mas naquilo que é nossas necessidades. O pão nosso
as nossas dívidas, nossos devedores, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Esta oração é humilhante. Perdoa-nos as nossas dívidas. Essa semana alguém me disse: eu não consigo ficar em paz quando eu tenho dívidas. A pessoa honesta realmente não consegue. Há quem consiga, mas isso é outro sermão, não é? O honesto não consegue. Lucas, no texto que ele vai, no capítulo 11, trazer a mesma oração, só que resumida, que Lucas é tudo resumido, ele vai falar: perdoa os nossos pecados. A gente tem muita dívida em casa, em família. E aí eu não falo da dívida financeira, mas eu falo dívida de respeito, de consideração, de amor. No livro Se Eu Começasse Minha Família Novamente, John Thrasher fala que um pai, ele se percebeu desonesto em relação ao modo como ele tratava o seu filho, depois que ele teve de aprender uma lição muito dura. Ele tinha um filho de 10 anos de idade. E esse garoto estava tirando nota muito baixa em ortografia. E ele já havia repreendido, pago estudo particular, mas parecia que ele não conseguia melhorar suas notas. Um dia, Cláudio, esse menino disse assim ao seu professor: professor, o senhor sabia que quando meu pai estava na escola, ele tirava sempre 10 em ortografia? O professor disse: como é que você sabe? Ele disse isso? O garoto disse: não, eu sei disso pelo modo como ele me repreende. Ele está cobrando tanto de mim, que eu tenho certeza que ele sempre tirou 10. Esse pai soube dessa conversa. E ele disse mais tarde: a maneira que eu repreendia o meu filho, eu transmitia uma inverdade. O fato é que eu também tinha tido problemas com ortografia. Então eu sentei com meu filho e disse a ele que eu também tive dificuldades. Quando eu disse isso, a esperança brilhou nos seus olhos. E Ricardo, a partir daquele momento, o garotão começou a se sair bem em ortografia. Eu estava dando a impressão ao meu filho que eu sempre tirava 10. E com isso ele se sentia derrotado e sem esperança. Eu precisei ser honesto para que ele tivesse esperança de que assim como eu havia conseguido, ele também poderia conseguir. No outro parágrafo, John Thrasher fala assim: enquanto os pais fingem ser perfeitos e não admitem erros, a criança vive em um mundo no qual ela é condicionada ao fracasso e à inadequação. Uma criança bem ajustada e feliz não vem de um lar que tudo é perfeito, ou no qual não se comete erros. A criança bem ajustada e feliz vem de um lar no qual os pais cometeram erros, mas foram honestos, abertos
e amaram o suficiente para admiti-los. Uau! Não tem nenhuma vez que eu releio e leio esse livro, se eu começasse minha família novamente, que eu não paro para refletir. Perdoa as nossas dívidas. Vai muito dessa honestidade. Ao invés de brigar com seu filho porque ele não dorme no escuro, fale com ele dos seus medos. Compartilhe das suas dores. Eu não estou estimulando você a contar todos os seus pecados para os seus filhos. Mas deixe que eles tenham certeza que você é humano. É gente de carne e osso. Porque só se você tiver esse reconhecimento é que você vai poder orar junto com ele. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Todos nós somos devedores de Deus, todos nós violamos alguma lei de Deus todos os dias. Esse pedido, eu ouso dizer, que é o cerne da oração do Pai Nosso. Santo Agostinho chamou essa frase de um pedido terrível. E ele disse mais: se você orar essas palavras nutrindo um espírito rancoroso, você não, na verdade, estará pedindo que Deus não perdoe. Spurgeon disse que se você fizer a oração do Pai Nosso com espírito rancoroso, você vai estar simplesmente, praticamente assinando a sua ordem de execução. Tem que ser muito corajoso para dizer: perdoa-nos as nossas dívidas. O verbo perdoar aqui no grego significa deixa. Deixa. Abandona. Abre mão. Deixa embora. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. Mas é claro que a oração prossegue, a gente vai estar enfatizando isso também. Assim como, nós também perdoamos os nossos devedores. Chegaram para John Wesley e disseram para ele: eu nunca perdoo. Wesley virou para ele e disse assim: então eu espero que você nunca peque. Quem peca tem que perdoar. Você conhece a história. E se você folhear um pouquinho mais a Bíblia, lá no capítulo 18, ainda de Mateus, a partir do versículo 21, você está com a história ali. Pedro chega para Jesus, sempre ele, versículo 21 do capítulo 18, diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? O judaísmo ensinava 3 vezes. Pedro disse: eu vou tirar 10 agora. É incrível que toda vez que Pedro dizia que tirava 10, ele se dava mal. Então Pedro quis melhorar a conta. O judaísmo ensinava que era... Ele falou: até 7 vezes? Ele falou: uau, agora é 10 na conta. Aí Jesus disse no versículo 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas antes, JB Kid, que você faça as contas aí de cabeça, que você é bom nisso, 70 vezes 7, 490 vezes, isso não é matemática. Jesus está ensinando um princípio espiritual. 7 é o número da perfeição. Vezes 10, que é um número absoluto, vezes 7.
Significa que sempre que você lembrar da encrenca que é essa pessoa que você está pensando agora e naquilo que ela fez para você, perdoa. Lembrou, perdoou. Lembrou, perdoou. Lembrou, perdoou. Isso é 70 vezes 7. Você conhece a história. Um rei quis ajustar contas com seus servos e encontrou um que devia 10.000 talentos, um dinheirão, amados. Um talento equivalia a 34 quilos de ouro. Você já imaginou? 10.000 talentos, uma quantia impagável. Era mais do que a arrecadação de toda a Palestina para Roma. E olha que os romanos gostavam de cobrar impostos. Igual, deixa para lá. Trouxeram diante do rei esse cidadão. E ele disse, eu não tenho como pagar. O rei ordenou que vendesse mulher, filhos, tudo que possuía, até que a dívida fosse paga. Esse homem então cai aos pés daquele senhor e diz assim, versículo 26, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. E o Senhor se compadeceu e mandou embora. O que é perdoar? Mandar embora. Perdoou a dívida. Perdoa as nossas dívidas. Esse cidadão aprendeu a primeira parte da oração. Ok. Perdoa as nossas dívidas. Mas o texto prossegue, Jesus falando que ele sai dali e encontra um conservo. O que é conservo? É um igual. Um comedor de arroz e feijão igual a ele. Que lhe devia 100 denários. Sabe o que é 100 denário? Um denário era o salário de um dia. Então era o salário de 100 dias, 3 meses e 10 dias. E ele devia quanto? 10.000 talentos e foi perdoado. Um talento, 34 quilos de ouro. Uau, não tem nem como comparar. A minha cabeça nem faz conta. E ele agarrou aquele cidadão que era igual a ele. Tem gente que é assim. Afina a voz para quem pode mais. E para quem é igual, fala grosso. Tem gente que diante dos poderosos é um gatinho, miau. E diante do igual, vira um leão. Isso é covardia. Agarrou o pescoço do cidadão, começou a sufocar, dizendo, pague o que você me deve. Esse cidadão fez a mesma coisa. Tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo a você. Versículo 30 vai dizer, ele, porém, não quis. Ele não aprendeu, não é que ele não aprendeu, ele não obedeceu a segunda parte da oração. Assim como temos perdoado os nossos devedores. Todo perdão é um ato de sacrifício. Porque quando você perdoa, você deixa passar. Quando você perdoa, você diz assim, eu não vou considerar, eu não vou contar mais. Por isso que Jesus diz que quando a gente empresta alguma coisa, é melhor dar. É melhor dar. O perdão, amados, é um ato de sacrifício, mas é um ato que enobrece, que humaniza. O humano é perdoar. O desumano é que é não perdoar. Esse homem aqui manda prender o seu conservo, o seu amigo, o seu igual. E a partir do versículo 31, para encurtar a história,
Você sabe que isso chega aos ouvidos do rei, que no versículo 32 diz assim: servo malvado. O ingrato é malvado. Isso é ingratidão, amados. Isso é desrespeito. A pessoa que não perdoa é como aquela pessoa que toma veneno querendo que o outro morra. Esse é o servo malvado. Gente, a falta de perdão não faz nada com a pessoa que você não perdoa, mas mata você aos poucos. Você não tem que perdoar para o outro se dar bem. Você tem que perdoar para você viver bem. A questão não é o outro muitas vezes não está nem aí se você está perdoando ou não. Mas você não pode viver com aquele gosto de fel toda vez que você se lembra daquela dívida. Deixa passar. Deixa embora. A pessoa que não perdoa, ela pode receber $1 milhão, mas ela se lembra dos R$ 10 do infeliz que não lhe pagou. Ele fala assim: eu estou com $1 milhão, mas aquele desgraçado me deve R$ 10. Porque toda pessoa que tem dificuldade de perdoar tem boa memória. Mas isso não é para o bem, isso é para o mal. Porque quem perdoa, esquece. Lá em casa, a Débora, às vezes, isso não é mérito meu, isso é coisa de Deus. A Débora fala assim: amor, você lembra que fulano fez isso? Eu falo: amor, eu não lembro. Tem hora que ela fica brava, toda mulher fica brava quando fala alguma coisa e o marido olha com aquela cara de paisagem, porque não lembra. E mulheres, nós não lembramos de tudo mesmo. Para o bem e para o mal. Porque quem perdoa esquece. Alguém quis rebuscar essa frase que eu disse para vocês e disse o seguinte: não. Quem perdoa não esquece, aprende a lidar com a lembrança. Ela não dói mais. Quando você leva um tombo, dependendo do tombo, você tem a cicatriz. A primeira vez que eu fui trocar o botijão de gás casado, eu não tinha chave de fenda e eu rosqueei com uma faca de cozinha, essa de serrinha, que deveria funcionar na minha cabeça. Mas eu fui fazendo e escorregou. Eu olho para essa cicatriz aqui e falo assim: caramba, não vou contar detalhes do que me aconteceu, né? Quando vi o sangue, eu fiquei chocado. A cicatriz está aqui. Eu me lembro. Mas olha, não dói mais. O perdão é tão sobrenatural que mesmo que você tenha uma mágoa do tamanho do mundo, você vai lembrar e não vai doer mais. Porque os perdoados têm a obrigação de perdoar. Porque nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável. Nós devíamos para Deus mais do que 10.000 talentos. Esse rei vai mandar prender esse cidadão, dizendo o seguinte: olha, eu perdoei toda a dívida, e você, porque você me implorou, será que você não deveria ter compaixão do seu igual, como eu tive compaixão de você?
Eu vou te mandar para a prisão até que você pague tudo que me deve. Eu vou te entregar aos carrascos. Versículo 34. Aos torturadores. Porque quem não perdoa é entregue aos torturadores. Na minha versão diz carrascos. Recusar perdoar alguém e depois pedir a Deus perdão é um tipo de esquizofrenia espiritual. Você está pedindo que Deus lhe dê algo que você não está disposto a oferecer para outra pessoa. Aí não dá, né? Todos os homens têm dívidas impagáveis. João Renato, dê um clique aí. O perdão que precisamos oferecer vem do reconhecimento do perdão que já recebemos. E aí, dando um clique, João, todos os homens têm dívidas impagáveis. Todos nós temos uma dívida pendente que precisa ser paga, ou melhor, que já foi paga, graças a Deus por isso. Por isso que, como diz um autor puritano, todas as vezes que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Jesus. Porque Ele já perdoou. Quando você olha para dentro de você mesmo, você reconhece que você não tem o direito de negar perdão a ninguém, porque você foi o homem ou a mulher mais perdoado, mais perdoada da terra. Martin Lloyd Jones diz que o homem que não reconhece quão negro é o seu próprio coração, mas preocupa-se meramente com as suas próprias teorias, é um homem que jamais se examinou verdadeiramente. Se você tem dúvida se você de fato deve perdoar, olha para dentro de você, porque não ser consciente de pecado é o pior pecado de todos. Ainda, Martin Lloyd Jones diz, eu nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador. De modo que se você não se sente um vil pecador, você não é parecido com os santos. Perdoa-nos as nossas dívidas. Na versão de Lucas, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. John Stott vai dizer que quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. É que você não tem uma balança dessa em casa, eu também não tenho. Mas imagine, hipoteticamente comigo, se a gente colocasse numa balança a enormidade das nossas ofensas para com Deus, de um lado, e todas as injúrias que a gente recebe das pessoas, queridão, queridona, é um disparate só. Por isso que é impossível, Diego, orar sem perdoar. Quer uma dica simples do pastor Ezequias para você? Comece a orar por aqueles que você odeia. Porque ou você vai parar de odiar, ou vai parar de orar. Não tem como. Jesus disse, em Marcos 11, 25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Eu já briguei com esse texto muito dizendo o seguinte, poxa, mas Deus está fazendo um toma lá da cá? Não, Ele só está dizendo o seguinte, olha, é impossível você orar por alguém que você odeia. Comece a orar. Se você tiver alguma coisa contra alguém, o perdão vai ser imediato. Jesus disse também em Lucas 6, 37 e 38, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados.
Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante. Tem gente que acha que isso é bênção material, não é? Isso aqui, ó, é paz. Olhe para mim, você quer paz? Perdoa. Perdoa. Paulo vai dizer em Efésios 4:32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. João Renato, além da consciência do pecado, essa oração nos remete ao fato de que devemos estar insatisfeitos com a prática do pecado. Gente, sabe por que a gente tem que pedir, Pai, perdoa-lhes, perdoa-nos as nossas dívidas? Até Jesus orou assim. Uma das primeiras orações de Jesus na cruz, se não a primeira, foi isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Jesus disse o seguinte: se não houver perdão, o fardo fica pesado demais. Uau! Não dá para suportar. Spurgeon diz que Satanás faz o pecado parecer algo prazeroso, mas quando a gente está diante da cruz, ele é como ele é, mortal e doloroso. Não tem como. Se queremos vencer o pecado, temos de suplicar a quem de fato pode resolver isso. Perdoa-nos as nossas dívidas. É como se você dissesse assim: faça por mim aquilo que eu não consigo fazer. Porque perdoar é humanamente impossível. Por isso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós queremos viver assim, tendo o perdão como sendo um estilo de vida. Dê mais um clique aí, João Renato. Uma vez perdoados e alcançados com tamanha graça, quais atitudes a gente precisa ter para com o perdão de Deus? Rapidamente. Primeiro, a gente precisa ser grato. Quem puder estender as suas mãos em oração, o Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. É grato. Quem perdoa vive dignamente. Isaías 55:7, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. É o perdão de Deus que nos mantém de pé. Você não perdoa porque você tem algum tipo de afeição necessariamente a quem você perdoa. Você não perdoa apenas a quem você gosta. Um dia um pastor me disse, ele entendeu errado, vai entender, né? Ele falou assim: eu não perdoo fulano de tal, não pediu perdão. Falei, ele aprendeu errado ou eu aprendi errado? Porque o perdão é incondicional, que a graça é incondicional. Você não perdoa somente quem se arrepende. Talvez a reconciliação precise de um acordo aí. Ele precisa caminhar um pouquinho mais e você um pouquinho mais. Agora, perdoar é um ato. É um ato. Só perdoa quem é humilde. Só perdoa quem baixa o topete. Só perdoa quem tem consciência
de ter alcançado o perdão. Tem que ser humilde. Tem que ser gente. Para chegar diante do filho e falar: filho, eu também tenho medo. Filho, eu também errei. Eu não deveria ter falado como falei com você. Chegar para o cônjuge e falar: eu errei. Isso é libertador, mas é doído. A sinceridade dói. Quer se dar bem para você mesmo? Seja um fingidor. Você nunca vai ter problema. Só que mais tarde a conta vem. Vamos ter que parar. Nenhum de nós vai chegar em um tempo na vida ao ponto de não precisar ser perdoado. Em um momento ou outro, nós estamos sempre precisando ser perdoados por Deus e pelos outros. Você pode ser um marido, poxa, nota... Não. Você vai precisar ser perdoado. Esposas precisam ser perdoadas. Pecadores perdoados perdoam. Por isso você precisa ter disposição para perdoar. Deus nos perdoa e nos capacita a perdoar. É Deus quem faz o nosso perdão ser possível. O Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O Salmo 134 diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. De prático, ainda mais de prático, leva para casa essas verdades, dando 2 cliques, meu queridão. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é um indivíduo que sente a compulsão de perdoar a outros. Porque você foi perdoado. Olha para mim, você foi perdoado. Na cruz do Calvário, Jesus colocou uma sentença no seu coração: você é perdoado. Então, se você tem isso no seu coração, sabe disso, você tem que sentir uma compulsão de perdoar. Por mais que as pessoas lhe maltratem, por mais que aquilo que a pessoa lhe fez seja algo impronunciável, impublicável, perdoe, porque você foi perdoado. Segundo João Renato, o verdadeiro perdão quebranta o homem. Ele se sente impelido a perdoar. O homem que recebeu o perdão de Deus prossegue numa luta contínua e incessante contra o pecado. Por isso que a oração é: perdoa-nos as nossas dívidas. Isto é, não é um ato, é um processo. Perdoa hoje, Iago, perdoa amanhã e perdoa depois de amanhã. Sempre que a gente estiver pecando, sempre a gente vai pedir perdão. E Deus vai perdoar. Mais um clique, queridão. A forma como tratamos as pessoas tem impacto direto em nosso relacionamento com Deus. Amados, eu não vou me delongar nesse ponto, mas olha, eu creio que o modo como as pessoas tratam umas às outras tem impacto direto do modo como elas se relacionam com Deus. Eu não posso acreditar que uma pessoa grosseira, truculenta, frustrada, mal amada, que sai falando as coisas que dá na telha, que chama isso de franqueza, quando é pura grosseria e falta de educação, que essa pessoa consegue chegar em casa e dizer: ó Deus, como eu te amo, como eu te busco, como eu te quero. Não tem como tratar as pessoas como cachorro e depois chamar Deus de pai.
O modo como a gente trata as pessoas diz muito respeito ao modo como a gente se relaciona com Deus. Amar os seus irmãos não diz respeito a eles. Perdoar aqueles que feriram você não diz respeito a eles, diz respeito a Deus. Se você não consegue perdoar, o seu problema é com Deus. Porque quando você se lembrar da bondade do Senhor para com você, você não terá tempo nem vontade de desprezar ninguém, nem alimentar ódio, amargura ou maldade no coração. Não tem como se transformar numa usina de ressentimentos. Não. Assim como aquelas bombas poderosas que estão lá no Rio Guaíba, em Porto Alegre, tirando água, não sei quantos mil litros de água por minuto. Essa bomba que o Espírito Santo quer colocar na sua vida hoje vai sugar toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento. Vai mandar embora. O coração de um cristão não pode ter lugar para amargura. Você pode ser feio, mas perdoa. Ame. O seu rosto vai resplandecer. Sabe? Não tem como. Quem perdoa, remoça. Fortalece o coração. Quando você não perdoa, a sua comunhão com o Pai fica interrompida. O Espírito Santo fica triste. Está na Bíblia, tá? Estou inventando. As suas orações não são respondidas. Alô? Pedro vai dizer que quando o homem não trata a mulher como um vaso mais frágil, as orações dele não são atendidas. Deus não intervém, Ele deixa que enfrentemos os problemas com as nossas próprias forças. O diabo ganha espaço para nos atacar por meio da amargura. Nós forçamos a Deus a se tornar nosso inimigo e a gente perde a bênção divina em nossa vida, a gente perde tempo alimentando um espírito ofendido, a gente se torna escravo das pessoas que odiamos, porque, gente, não perdoar e optar pelo ódio é colocar uma tornozeleira espiritual no seu coração. Está ali, ó. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. A pessoa que não perdoa dorme com quem lhe fez mal, come com quem não. Pode viajar, eu quero viajar para os Estados Unidos. Vai levar o cidadão que você não está perdoando. Eu vou para a China, vai levar o cidadão que você não está perdoando. Por isso que perguntaram para um alemão vindo do campo, um judeu vindo do campo de concentração na Alemanha nazista, você perdoou Hitler quando ele chegou nos Estados Unidos? A primeira pergunta, sempre tem um jornalista sem noção, né? Você perdoou Hitler? Ele falou, é claro, eu não quis trazê-lo nessa viagem. Perdoar é deixar, deixa. É abrir mão, é não ter o seu algoz pendurado em você. Sai! Quando você perdoa, você permite que uma nova história seja reescrita. Deixando na última tela, meu queridão, lindão do João, o perdão que precisamos oferecer vem do reconhecimento do perdão que nós já recebemos. Até mesmo porque, vou terminar de maneira bombástica, quem não perdoa morre. Morre aos poucos. Sabe aquela morte agonizante? Aquela morte assim, culposa, né? Sem intenção de matar. Mas acontece. Alguém viu num programa de TV um homem alto que todas as vezes que encontrava-se com uma outra pessoa, dava um tapa no peito. Ele ficou cansado e preparou uma represália. Aquele cidadão, toda vez que me encontra, me dá um tapa no peito. Eu vou pregar uma peça nele. Agora eu vou me vingar dele.
Aí ele teve uma brilhante ideia para si. Colocou uma carga de dinamite no bolso do paletó. E ele pensou, não sei se pensou, não tinha um neurônio e meio só. Quando ele me der um tapa, a sua mão vai explodir. Mariana, você que tem mais do que um neurônio e meio, ele se esqueceu de que não apenas a mão do seu ofensor explodiria, mas também o seu próprio coração. A dinamite do ódio faz isso. Destrói o seu coração. Não guarda ódio, não. Não. Não compensa. Não vale a pena. Não é saudável. Não faz bem. Coração explode. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor faz isso com a gente. Nos perdoa de uma dívida impagável, a ponto de que não há injúria que qualquer pessoa possa fazer a nós, que seja proporcionalmente equiparada a essa dívida enorme perdoada. Deus perdoou o imperdoável em nós, para que perdoemos aquilo que é perdoável uns com os outros. Libera o nosso coração, Deus. Não deixa a gente se matar por conta de ódio armazenado no coração. Se porventura existir alguém aqui, principalmente no seio familiar, com alguma pendência para resolver, que não passe dessa noite, para que haja cura. A cura que vem de um Deus que nos perdoa, que é generoso em nos perdoar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, querido.